essa manhã de domingo aqui no nosso culto da Nova Aliança. E esse tempo que a gente guarda para louvar o nome do nosso Deus, eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar agora. A gente quer cantar no nome do nosso Deus, a gente quer louvar Ele e a gente quer fazer isso em corpo, em comunhão. Como é bom estar aqui de manhã com vocês, que você possa estar ouvindo a voz de Deus e ser abençoado por Ele nessa manhã. Amém? Eu vou fazer uma breve oração e a gente começa a cantar. Deus, obrigado pela tua graça, tua misericórdia, Deus, obrigado pelo teu cuidado. Peço que o Senhor receba a nossa adoração nessa manhã, Deus. Receba essas letras, receba essa canção, que o Senhor venha estar conosco agora, né, aqui nesse culto, Deus. Em nome de Jesus, amém. Hoje é tempo de louvar a Deus, e nós agora habita seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Dos louvores Deus habita. Prazer cumprir o que nos diz, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, Amém. É o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Recebe o nosso louvor, Jesus. Nos abençoa com a tua palavra. Amém. Pode sentar, igreja.
Bom dia, Igreja Nova Aliança, graça e paz seja com cada um de vocês nesta manhã. Que bom que você está aqui e que nesta manhã juntos possamos, assim como adoramos o Senhor, também ouvir a sua voz, estarmos atentos àquilo que Ele quer falar conosco nesta manhã. Esse tempo sempre de muita alegria para nós e um tempo importante, que é conhecer as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez num culto da Nova Aliança. E se esse é o seu caso, nós gostaríamos que você ficasse em pé no seu lugar, só para a igreja poder te identificar. Sejam muito bem-vindos, né? Nós já conversamos logo na entrada ali, sejam muito bem-vindos mesmo, vocês também. Que Deus abençoe muito vocês nesta manhã, que fale ao coração de vocês. Obrigado pela presença, vocês podem assentar. E se vocês têm uma igreja, né, vocês levem o nosso abraço. Se não, considerem nos visitar mais vezes e conhecer. Quem sabe esta pode ser a casa de vocês também. Mas muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe. Pode sentar. Obrigado, queridos. Alguns avisos importantes da nossa vida de igreja. Lembrando que hoje, às 18 horas, você, pai, mãe de filhos que estão matriculados na IBD, que fazem parte da IBD, tem aquela reunião às 18 horas com a equipe da IBD para falar um pouco sobre qual vai ser o planejamento do ano. Então, hoje, às 18 horas, é importante a presença de todos os pais. Lembrando também que quarta-feira, nossa reunião de oração, 19h30, né, aberto a todo mundo e todos estão convidados a participar conosco. E também o nosso curso de batismo continua com as inscrições abertas. Você ainda pode fazer a sua inscrição, já estamos fechando a turma, mas ainda dá tempo de se inscrever. Gostaria de chamar a Mari agora, que ela tem um recado para nós em relação ao retorno do grupo de mulheres. Bom dia, queridos. Então, já terça-feira começamos novamente, né, nossos encontros de mulheres, terça-feira à noite, no horário novo, 19h30, e para encerrar às 21 horas. Você sabe que os encontros de mulheres, eles se intercalam, né? Uma semana é à noite, 19h30, e na outra semana, às 14h30. Quando nos encontramos às 14h30, nós estudamos os Salmos. Nós temos um tempo de comunhão, de oração, e quando há necessidade para servir alguém, nós trabalhamos com artesanato. Os encontros à noite, esse semestre, vamos estudar 1 Coríntios, e os temas baseados no texto bíblico serão também direcionados a necessidades nossas, das mulheres, né? Vamos falar sobre a unidade do corpo de Cristo, mas também imoralidade sexual, cuidando do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, comendo para a glória de Deus, autoestima, ego transformado. Vamos falar sobre divórcio, assuntos que nos interessam muito. E para atender às necessidades das nossas queridas, nós vamos, claro, oferecer trabalho com as crianças, e o lanche será depois da reunião, por causa das amadas que vêm, que precisam acomodar esse horário. Todas são bem-vindas, e eu creio que esse ano Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. Obrigada. Obrigado. Então, mulheres, esta terça, já às 19h30, todas também convidadas. E também já estamos com as inscrições abertas para aqueles que ainda não fazem parte dos grupos familiares deste ano. Então, a tela está sendo projetada. Depois você pode também pedir essa tela para a secretaria da igreja, para que você possa verificar ali qual é o grupo mais próximo da sua casa, ou no dia e horário que você pode. Mas é importantíssima a participação de toda a igreja. Cada membro dessa igreja tem que fazer parte de um grupo familiar. E também, né, se você está, né, nos visitando já com uma certa frequência, você também pode, mesmo ainda não sendo membro, participar de um grupo como esse. Você está convidado a participar, mas é importante a participação de toda a igreja nos grupos familiares. Então, você pode fazer a sua inscrição através da secretaria da igreja também,
ou procurando direto os líderes de grupo, se você já os conhece, mas o caminho normalmente melhor é pela secretaria da igreja. E durante o momento da oferta, essa tela vai ser projetada de novo e você então fica atento e de repente anota aí o nome do líder, o dia e o horário, para que você já saiba em qual grupo você vai fazer a sua inscrição, tá bom? Então, não perca, não deixa para depois, faz a sua inscrição o quanto antes nos grupos familiares também. Agora nós vamos ter o nosso momento missionário, e o nosso momento missionário hoje é com o nosso parceiro Samir Rocha e a sua família, e nós vamos ver um vídeo, eles contando um pouco do como tem sido o tempo deles lá. Como dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? E ao vivo, de vez em quando, acontecem esses problemas. O carinho, as intercessões, as mensagens dos irmãos, com a graça de Deus. Olá, irmãos, graça e paz. Quero agradecer imensamente o carinho, as intercessões, as mensagens dos irmãos. Com a graça de Deus, nós chegamos aqui no Sudeste Asiático. Esse período de transição está sendo um pouquinho difícil para a nossa família, mas é normal. E pouco a pouco as coisas estão se assentando e a gente está vendo a mão de Deus em tudo. Já conseguimos escolas para as crianças, já conseguimos um apartamento, nos mudamos semana passada. Deus tem sido tão bondoso com a gente. A gente está fazendo uma parceria com uma ONG local aqui e vários irmãos que estão relacionados com essa ONG fizeram doações, doaram sofá, cama, brinquedo para as meninas. Então a gente está vendo o cuidado do Senhor em todas as coisas. Nós alugamos um apartamento em um condomínio que tem uma população grande de muçulmanos dos países vizinhos aqui. E porque a gente quer treinar pessoas vindas do Brasil e da América Latina para realmente passar um tempo aqui com a gente, aprender e ir servir nesses outros países ao redor, né? E o nosso vizinho da frente é uma família paquistanesa e no domingo a gente começou a conversar ali no corredor e aí já fomos, os homens fomos para casa deles e as mulheres vieram para nossa casa e ficamos conversando. Eu estava ali sentado com o pai da família, que a gente vai chamar de Manuel, e conversa vai, conversa vem, e eu orando para tentar achar alguma forma de falar de assuntos espirituais. E ele estava falando de filhos, das minhas filhas. Eu falei, Deus foi muito bondoso comigo, eu vejo que elas são uma grande bênção na minha vida. E aí a gente começou a entrar em assuntos espirituais e eu citei o Salmo 127. Falei, nos Salmos fala que os filhos são como uma flecha, né? E depois que eu citei o Salmo, ele falou, deixa eu te contar um negócio. Eu tenho lido os Salmos, eu tenho lido a Torá, eu tenho lido o Evangelho. Algum tempo atrás eu entrei no site, eu fiz a inscrição, eles perguntaram até que língua, eu coloquei em inglês lá, e desde então eu estou lendo os livros sagrados. Isso mexeu muito no meu coração. Eu creio que esse senhor, que a gente chama de Manuel,
tá com sede de Deus, está querendo aprender mais, e logo a primeira família já tem alguém ali que está sedento, que está buscando. Então vamos orar para que a salvação chegue a essa casa, chegue a esse condomínio onde a gente está, chegue nesse lugar. Nós vamos receber mais pessoas, mais 3 pessoas até o fim do mês, se Deus quiser. E ao todo seremos 8 adultos e 4 crianças. Vamos começar as aulas no mês que vem. Por favor, ore para que esse treinamento flua bem, essa primeira turma. Temos mais pessoas se preparando para vir em agosto também. Por favor, ore pela adaptação da nossa família aqui, principalmente as crianças. 2 das nossas filhas estão tendo um pouco de dificuldade na escola. Que o Pai nos abençoe e que a gente possa levar a cabo tudo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus os abençoe grandemente. Tchau, tchau. Então tá aí, vamos. Eu queria que você orasse comigo agora, nesse momento, né, por esses pedidos que ele colocou, e aí depois damos prosseguimento ao nosso culto. Senhor, obrigado. Obrigado por tudo aquilo que pudemos ouvir acerca do que o Senhor já tem feito, ó Deus, lá no Sudeste Asiático e com a família do Samir. Obrigado porque eles conseguiram um apartamento, estão nesse processo de adaptação. Oramos para que as suas filhas possam se adaptar, ó Deus, a essa nova escola, essa nova vida. E, Pai, pedimos graça do Senhor sobre eles. Obrigado porque, ó Deus, o Senhor tem sido bom para com eles, porque, ó Deus, quantos testemunhos já se tem em relação a esse pouco período de tempo que eles estão lá. Deus, e oramos pedindo que o Senhor possa abençoar essas pessoas que estão indo lá para fazer esse treinamento, para que também o processo de adaptação deles seja tranquilo, e mais do que isso, que esse tempo de treinamento seja um tempo onde eles possam não só aprender sobre as coisas práticas, mas se aprofundar ainda mais num relacionamento contigo, ouvir e obedecer a tua voz. Deus, nós oramos pela vida dessa família paquistanesa, que são vizinhos deles, para que, Deus, o Senhor revele ao coração deles, ó Deus, a tua verdade, ó Deus, a verdade do Evangelho, e que diante dessa exposição que eles estão em relação às Escrituras, que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa visitá-los e convencê-los do pecado, da justiça e do juízo de uma forma graciosa, ó Deus, e que haja conversão nessa família, e que haja, ó Deus, um reconhecimento de que o Senhor é Deus. Pai, obrigado por esses testemunhos. Oramos para que o Senhor continue fazendo grandes coisas, ó Deus, na vida desta família e a partir desta família também, para toda a região da Ásia. Obrigado, ó Deus, por esse polo, ó Deus, do teu reino naquele lugar, para que o seu evangelho chegue a todos os povos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos adorar a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Você que nos visita, nós queremos dizer que você não se constranja quando passar a sacolinha da oferta, você não temos nenhuma expectativa que você oferte, a não ser que você o queira, é um privilégio nosso da igreja, e fique atento então aos avisos e principalmente dos grupos familiares. Vamos orar por essas ofertas, orar também pela escola dominical e também orar pelos nossos irmãos e irmãs que estão passando por situações difíceis de saúde ou em tratamento, e eu queria que você também orasse junto comigo agora. Senhor, obrigado por essas ofertas, por esses dízimos. Deus, agradecemos pela fidelidade e provisão do Senhor. Deus, oramos por sabedoria, ó Deus,
o nosso administrativo na administração e principalmente investimento desses recursos, ó Deus, em coisas que realmente glorificam o Teu nome. Obrigado, ó Deus, pela fidelidade do Teu povo. Deus, e oramos em nome de Jesus para que aqueles hoje, ó Deus, que precisam de um emprego, de uma provisão da parte do Senhor, oramos para que o Senhor abra as portas, ó Deus, para que eles possam ter o seu sustento digno, ó Deus. Oramos também pela escola dominical, professores e alunos, para que eles possam, nesta manhã, ouvir a Tua voz e serem impactados pela Tua palavra e pelo ensino da Tua palavra. Deus, também queremos orar pelos nossos irmãos e irmãs que estão passando por, ó Deus, momentos de enfermidade ou em recuperação de enfermidades. Pedimos, ó Deus, que o Senhor os visite graciosamente nesta manhã, nesse dia, que eles possam, ó Deus, ter a cura, se assim for necessário, ó Deus, se precisarem disso, ou se for um processo de recuperação, oramos, ó Deus, para que o Senhor os ajude nesse processo de recuperação. Deus, pedimos também por aqueles que precisam do Teu consolo nesta manhã. Deus, que o Teu Espírito Santo os visite e possa consolá-los. Ó Deus, aqueles que hoje choram, que o Teu Espírito os console. Oramos também por nós que ficaremos aqui nesta manhã para ouvir a Tua mensagem. Usa a vida do pastor Robson graciosamente e poderosamente para trazer a mensagem do Teu coração às nossas vidas. Oramos para que, ó Deus, os nossos ouvidos estejam atentos, os nossos olhos abertos a, ó Deus, ouvir a Tua voz, ler as Escrituras, ó Deus, e sermos impactados por ela, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, traga revelação aos nossos corações nesta manhã, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, escola dominical, crianças podem se dirigir lá atrás para ir para suas salas, e pastor Robson, que Deus abençoe nesta manhã. Bom dia. Tivemos uma semana muito especial nessa temporada, nos feriados de carnaval. Nós estávamos aqui com os jovens no Corrida da Vida, 11º ano. Foi espetacular, foi realmente muito, muito emocionante. A garotada toda aí, essa turma toda aproveitando, passando o dia juntos, estudando a palavra de Deus, tendo comunhão. Temos muito abençoado. Ontem tivemos também o nosso Café dos Homens, nós tínhamos quase 70 homens aqui, foi também muito gostoso a comunhão, um tempo muito bom. Você que é homem, sempre no último sábado de cada mês nós temos esse café. Então você é muito bem-vindo a participar, pode conhecer pessoas novas, temos tido convidados que têm comparecido, tínhamos alguns ontem, e é tão bom de poder ter esse contato com outros homens também. Muito especial, muito bom. E nossa reunião de oração também, na quarta-feira, a gente teve um grupo aqui, tínhamos acho que umas 50 pessoas, nossa reunião de oração de quarta-feira. Você é muito bem-vindo a estar conosco, está sendo um tempo também maravilhoso. A gente divide em pequenos grupos, depois, no final, oramos por alguns pedidos e podemos compartilhar necessidades pessoais. Tem sido realmente um tempo muito bom. Amados, peço que você ore comigo mais uma vez, pela bênção de Deus, para esse tempo de meditação na palavra do Senhor. Deus amado, muito obrigado pela Tua presença em nosso meio. Obrigado por cada um, especialmente por essas pessoas queridas que nos visitam hoje pela primeira vez. Pedimos, Deus, que o Senhor os abençoe, que se sintam muito bem, se sintam em casa. E se não tem uma igreja para chamar de casa, que possam considerar que esse lugar pode ser um lugar. Pai, muito obrigado pela vida de cada um. Obrigado pela semana de bênçãos que nós tivemos. Foi um tempo maravilhoso com jovens, adolescentes, assim também como ontem, Café dos Homens, juniores, adolescentes, jovens. Que movimento tão bonito, Pai, tivemos ontem aqui na igreja. Eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós dependemos de Ti. E no instante, Deus, que abrimos Tua palavra para estudar e refletir nela, rogamos que o Espírito Santo nos visite e fale ao coração. Precisamos de Ti, Pai. Fala conosco, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ontem os jovens também, eu nem falei, né? Jovens adolescentes, ontem estava 120 jovens aqui. Não é isso, Tiago? Foi o que me falaram, né?
Alguém contou e veio falar para mim. Falou, tem 120 jovens e adolescentes. Estava uma festa bonita demais, os juniores foram à tarde. Foi muito legal. Muito bem, queridos, nós vamos refletir hoje numa pergunta de Jesus que é feita a um dos seus discípulos no final do seu ministério, antes da ascensão ao céu, Jesus ressurreto. As perguntas de Jesus são muito interessantes, porque elas respondem, preenchem lacunas de ensino, elas desmascaram, às vezes, intenções escusas, e às vezes elas são um tipo de feedback da própria experiência, daquilo que foi vivido, daquilo que foi ensinado, tentando trazer, e daí? O que é que vem daí? E esse instante, desse momento, desta pergunta, é um momento de um certo feedback daquilo que havia sido vivido naqueles últimos dias, especialmente por Pedro. E nessa conversa, surge alguma coisa muito interessante. Nós vamos caminhar para alguns versículos do capítulo 21 de João, para a gente pensar um pouquinho sobre o que era agora Pedro ser um homem aprovado para servir ao Senhor. E pensar como isso também nos desafia, sermos aprovados para servir a Deus. A pergunta que é central para nós hoje é essa: Simão, filho de João, você realmente me ama? Essa pergunta está no versículo 16. Mas nós vamos ler o texto inteiro, o texto não inteiro do capítulo, mas de 1 a 22, para podermos então focar nessa reflexão. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês não têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lenha-se a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos outros discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse, siga-me.
Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Essa é uma história muito interessante, e ela é colocada, e ela aparece no Evangelho de João, como se fosse realmente assim, um apêndice após um possível epílogo. Isso provocou até discussão de alguns achando que talvez não fosse um texto original, mas isso não faz sentido, pois é perfeitamente coerente com a mensagem, com a escrita, com o vocabulário. Realmente parece que João está trazendo à mente, ele está escrevendo já no final do primeiro século, ele está escrevendo já quando fazem quase 30 anos que Pedro havia morrido. Veja que no texto, quando nós lemos, que ele dizia assim, que você, o texto falando que você será levado para onde você não quer, te vestirão, e essa ideia do abrir os braços é literalmente a ideia da crucificação. É possível que Pedro tenha morrido crucificado. Já havia uns 30 anos que Pedro havia sido martirizado, e João é o único dos discípulos que vai morrer de velhice, já por volta do ano 90. Pode ser que haja 30 anos do recordar dessa história. Portanto, o Evangelho de João, ele tem uma conotação muito forte em cada um dos eventos. Ele é fruto da reflexão, da meditação de João, e os símbolos, os sinais são muito importantes. Por isso mesmo, as histórias são recordadas, porque elas trazem ensinos que são resgatados depois de passados quase 60 anos de eles terem ocorrido. É muito bonito a gente olhar a história desse ponto de vista e ver o que está acontecendo. Mas eu quero enfatizar com vocês 5 aspectos de um homem, de eu e você sermos aprovados pelo Senhor. E a primeira coisa que acontece nessa história é uma situação muito interessante, porque lá no Evangelho de Mateus nós encontramos Jesus dizendo aos discípulos para ir para a Galileia e aguardar por ele. E eles estão lá na Galileia. O que Jesus não disse? Vão pescar peixes. O que acontece aqui é aquela ideia de que eles começam a agir à revelia, e Pedro parece liderar esse movimento, a revelia da direção do Senhor Jesus. Nós vamos depois citar um texto diferente que vai tornar isso um pouco mais claro. Mas a primeira coisa muito importante, porque eles são pescadores experientes, e naquela expectativa parece que há quase um esfriamento, e eles assim, vou pescar, eu vou voltar àquilo que eu fazia. E os outros dizem, nós vamos juntos. Não são os 12 que estão aqui, aliás, 11 seriam, porque Judas havia traído, estava morto a essas alturas, havia se suicidado, e ainda não havia escolhido o substituto, que vamos encontrar só no livro de Atos, essa história. Desses 11, apenas 7 estão lá. E esses 7, nesse momento, nessa situação, passam esta noite pescando. Era comum, era usual, a pesca mais frutífera acontecia quando era feita durante a noite. E esses homens experientes passam a noite tentando pescar e não pegam absolutamente nada. Porque o Senhor Jesus tem uma lição muito importante para ensinar a eles, e para mim e para você. O melhor de você só dará fruto pela obediência. Não encontraram nada, mas de repente alguém aparece lá na margem deste, e é bom a gente lembrar, o texto fala mar de Tiberíades. É o mesmo mar da Galileia, esse é um nome romano, dado em honra a Tibério. Mas é também conhecido como mar da Galileia, ou mar de Genezaré, lago de Genezaré. Mas aqui está sendo referido usando o nome romano, lago de Tiberíades. E ali na margem aparece o Senhor Jesus, eles não sabem que é Jesus, e lá ele diz, ei, vocês têm alguma coisa aí? Não, não temos nada, não pescamos nada. E aí esse homem diz, lancem do lado direito do barco. Faz muito sentido. Quem já tentou a noite inteira, já jogou rede para tudo quanto é lado.
Mas agora eles lançam a rede de maneira impressionante. Essa rede vem completamente cheia de grandes peixes. Porque é preciso aprender desde cedo. Jesus começa a dizer: vocês só vão fazer alguma coisa debaixo do meu comando. Alguma coisa que dê fruto e resultado. Isso se aplica e podemos pensar em nossa própria vida. Temos capacidade, temos expertise, uns em uma área, outros em outras áreas, e achamos que podemos dar conta de muitas coisas. Mas nós lidamos todos os dias com imprevistos que nós não podemos contar nem imaginar. E certamente muitos de nós têm experiência de, diante da sua capacidade profissional, intelectual, de ser frustrado porque você foi surpreendido por circunstâncias que você não podia dominar. Bons pescadores não podem determinar onde os cardumes vão estar. Debaixo da ordem do Senhor, eles lançam as redes e a rede vem cheia de peixes. O melhor de você só dará fruto pela obediência ao Senhor. Pense nas mais possíveis áreas, diferentes áreas da sua vida. Seja não somente na questão de expertise profissional ou acadêmica, mas pense também na sua capacidade relacional. De ser uma pessoa que interage, age com respeito, com cuidado, com carinho, com amor, com simpatia, de tal forma que você abençoe a vida de outras pessoas. O melhor de você dará fruto, se for sempre feito debaixo da direção do Senhor. Tenho tido a experiência de, através dos anos, fazer muitos cursos de noivos. Vários casais. Já foram mais de 100 casamentos e a maioria desses casamentos eu fiz curso de noivos com eles. E é muito interessante quando você percebe pessoas que têm tudo para serem casais que vão andar de maneira harmoniosa, que têm capacidade para isso, mas que de repente começam a viver a revelia e criar suas próprias formas de estabelecer prioridades de conduta, de relacionamento, de lidar com valores, a revelia da direção de Deus. O mundo tem propostas para a vida familiar. O mundo tem seu estilo e seu jeito e seus valores para nos impor. E de repente começa-se a negligenciar. Alguns casais, enquanto falo isso, me vem à mente, casais que realmente abriram espaço para trazer para dentro da sua forma relacional, da sua forma de constituir, inclusive, a própria forma de sustento da sua casa, modelos que não são a partir da palavra de Deus. E você vê lentamente o endurecimento do coração, um afastamento, um distanciamento. E de repente há um problema estabelecido, há uma relação quebrada. Alguns se acomodam, alguns vivem e permanecem juntos, mas num sentimento tão distante daquilo que era aquela paixão dos primeiros dias e primeiros meses de casado. E até porque às vezes tem princípios e valores de compromisso, não pensam em abandonar seu cônjuge, abandonar o relacionamento, e fazem muito bem nesse sentido, mas tem uma qualidade de relacionamento tão pequena, tão aquém, tão longe do sonhado, tão longe do experimentado nos primeiros dias, debaixo do comando de Deus, dos princípios de Deus, debaixo da ordem que o Senhor expressa em sua palavra a respeito da nossa vida relacional. O melhor de nós poderá dar fruto. Essa é uma das primeiras coisas que neste encontro parece que Jesus começa a trazer e a buscar nos seus. Em segundo lugar, uma coisa muito interessante acontece, por isso eu fico imaginando que João, passados 30 anos deste episódio, a sua mente vem algumas coisas muito expressivas e ele as cita, se ele faz referência, porque essas coisas importam. E importa dizer e João apresentar que eles de imediato não reconheceram que era Jesus ali
na margem daquele lago. Estava amanhecendo. Faz muito sentido que a luz do dia está chegando. E talvez não seja assim tão claro perceber e visualizar a 90 metros de distância quem é exatamente aquela pessoa. E ali, de repente, talvez com a luz ficando um pouco mais intensa do dia, João diz: é o Senhor. Pedro, no seu jeito sempre bastante impetuoso, ele estava mais despido do que talvez ele gostaria de se apresentar diante de Jesus. Ele põe uma capa e joga-se ao mar e sai nadando, mesmo com uma roupa, para chegar até a presença do Senhor Jesus. Deixe-me dizer uma coisa que eu creio que João tinha em mente quando pensava nisso. Às vezes será difícil reconhecer a presença de Jesus em nossa vida. Eu e você vamos passar momentos que agiremos e teremos que agir, teremos que nos conduzir a partir de princípios e de ordens, às vezes que estão vindo para nós como uma direção de Deus, sem que a gente consiga perceber que exatamente o Senhor Jesus está nisto. E talvez você já tenha vivido experiências e você fica dizendo: mas por que tais coisas estão acontecendo? Por que as coisas estão sendo desta maneira? Por que está vindo uma enfermidade na minha casa? Por que estou vivendo um momento difícil? Será às vezes difícil reconhecer que Jesus está presente, que é Ele à margem, emitindo direção e ordens de comando. Aqueles homens vão dizer: olha, locem a rede para o lado direito. Fala: mas, por favor, passamos a noite inteira aqui. Vamos para casa. Chega, vamos descansar. Nem sempre será claro o que o Senhor Jesus tem a nos dizer. Eu e você precisamos ficar bem atentos e não sermos precipitados, às vezes, em tomar decisões, ou não tomarmos decisões, sem, às vezes, entender quem está por trás disso, o que está acontecendo. Faz sentido a ordem? Talvez possa funcionar? Não há nada ilícito, não há nada errado, não há um caminho desconexo dos princípios de Deus. Talvez o Senhor esteja aí. Talvez seja uma ordem realmente que deva ser obedecida. E eles o fazem. E quando eles o fazem, a obediência abre a oportunidade de enxergarmos a presença de Deus em nossa vida. Reconhecer a presença de Jesus nem sempre será fácil, mas quando nós conseguimos visualizá-lo, podemos descobrir e entender, às vezes, algumas das coisas que estamos vivendo e experimentando, para poder prosseguir adiante. E assim eles continuam. E quando eles chegam lá na praia, Pedro e depois os outros, eles encontram Jesus e ele tinha perguntado se tinha alguma coisa para comer. E quando eles chegam, adivinha, já tem comida preparada. Puxa vida, não precisou ninguém correr atrás de fazer nada, nossos peixes nem fazem diferença, a refeição está pronta. Alguma coisa especial que eu e você precisamos aprender. Nós não vamos fazer nenhum favor para o Senhor quando o servimos. O Senhor não precisa de nós. Às vezes nós podemos alimentar em nosso coração o sentimento de que o Senhor depende da gente. Simplesmente a mesa está posta. O Senhor já preparou. O Senhor já fez. Não é a tua força, não é a tua capacidade, não é a tua contribuição, não é nada do que você possa fazer que transforma de alguma maneira Deus dependente de você. Pense em pessoas que pareciam tão essenciais. De repente elas passam. E de repente você percebe que Deus preenche esses espaços e a vida continua. O ministério continua. Não, o Senhor não precisa
de mim e de você. Mas há um sinal muito interessante que João logo conecta, e em seguida ele vai dizer assim: tragam alguns dos peixes que vocês pescaram. E aí tem uma coisa muito bonita junto nessa ideia. É a ideia de que o Senhor não precisa de você, mas quer usar você. E este é o privilégio de fazer parte do que o Senhor está fazendo. Quando diz assim, o Senhor não precisa de vocês, assim, então tá bom, então estou fora. Não, o Senhor quer usar você. E é um prazer imenso ver Deus usar a sua vida. Eu não sei se você já teve a experiência de ajudar alguém significativamente. Há um sentimento de gratidão, há um sentimento tão precioso de saber que você estendeu a mão, que você esteve presente, que você fez algo relevante, que você ajudou a transformar a vida de uma família. Foi tão bonito nesses dias aqui, na Corrida da Vida. Nós temos a nossa igreja lá, começando um trabalho novo, lá em Campo Santana. E o pastor Brasil trouxe 4 meninos de lá. Eles logo nos apresentaram, quando chegou o Brasil, foi lá apresentar os meninos, e eles se deliciaram, curtiram aqui. Eles estavam tão felizes. Helenice, não sei se está aqui de manhã, Helenice os recebeu em casa, para eles poderem dormir mais pertinho, aí eles vinham para cá, aí na quarta-feira, quando eu já tinha acabado, o pastor Brasil repassou para mim a mensagem que a Helenice passou de manhã. Olha, os meninos chegaram em casa ontem à noite muito tristes, porque acabou o congresso. E um deles chorava porque tinha acabado o congresso. Um menino que tinha perdido seus pais em situação de violência muito grande e estava aqui, sendo abençoado por essa comunhão. E esse menino, no grupo pequeno, foi muito bonita essa história, ele estava, diz que a gente divide em grupos, né? Tem um momento que os jovens se dividiam em grupos, e esse menino estava ali, e uma hora ele estava orando, e ele fez assim e disse: alguém me abraçou. E ele disse: Jesus me abraçou. Como é que, imagina que você está fazendo parte disso. Se sentir que um menino que tem lutado com tantas dificuldades, tem a oportunidade de estar 4 dias, convivendo, louvando, ouvindo a palavra de Deus, abrindo o horizonte novo, e sentindo e experimentando o que ele definiu como um abraço de Jesus. Não tem preço, não é verdade? E essa coisa linda que nós temos de saber, Senhor não precisa da gente, mas ao mesmo tempo Deus nos usa. E quando você tem a oportunidade de pregar e falar a esses jovens, e liderar um grupo pequeno, estar com eles, sentar à mesa, e você vê o resultado de transformação na vida, não tem preço. Enquanto o louvor corria aqui com os jovens, eu estava sentado ali no fundo, naquela fileirinha lá junto do vidro lá de trás. A igreja vai fazer agora em maio 24 anos. E aí eu estava lembrando do nosso primeiro ano. Ronald estava por aí, né? Eu vi o Ronald, Ronald está aqui, Ronald Pope. Lembra aquelas primeiras reuniões de jovens, 3 mesinhas, 4 mesinhas aqui da praça de alimentação? Eram jovens. Aí eu olho aqui aquele auditório cheio, esse pessoal louvando todo, tanta gente nova. E eu fico assim: Senhor, o Senhor não precisava de mim, mas eu te agradeço muito por poder fazer parte do que o Senhor tem feito. É tão precioso olhar para essas coisas. Por isso eu quero dizer para você que não se sinta desanimado quando eu digo Deus não precisa de você, mas sinta-se entusiasmado em saber que se você se dispor a servir, o Senhor quer usar a sua vida. Mas para isso, parece que agora o Senhor Jesus, a partir ali da metade desse texto, começa a focar agora especificamente na pessoa de apóstolo Pedro. Ele está no foco de toda essa história.
o nome dele é destacado, ele se lança no mar, ele vai na frente, tudo está acontecendo, é ele que disse, vamos pescar. João está escrevendo pensando, Pedro era o foco deste encontro de Jesus conosco. Jesus queria falar com ele. E lá no finalzinho desse trecho que nós lemos, nós vemos que Pedro está conversando com Jesus, já vou voltar à história da conversa, mas deixa eu lembrar primeiro o final da conversa. Porque Jesus está conversando com Pedro, e eles vão caminhando, e tem um discípulo que está grudado atrás, caminhando junto. Ele era um grude mesmo. João era um grude. E ele é tão grude por ser chamado de discípulo amado, porque ele realmente se deixava amar, não é porque ele é preferido. Essa é uma coisa muito importante a gente lembrar. O discípulo amado, não é porque Jesus esqueceu, esse aqui é o meu escolhido, o meu preferido. Não. Tem gente que se deixa amar. Não tem criança que é assim? Criança que é dócil, criança que é fácil, né? E tem criança que é mais um bicho estranho mesmo, né? Você tenta, já chora, já foge, sai correndo. Às vezes, né? Depois supera, passa essa fase. Mas fica muito mais aquela criança que já se joga no seu colo. Você já fica todo babado, né? Você chega perto, a criança já quer colo, e dá risadinha, e sorri, e brinca. João não é uma criança, mas é um homem que parece que entendeu o amor do Senhor de tal maneira que ele se aproxima de Jesus e diz, eu não quero largar do Senhor. E eles estão caminhando. E Pedro é o perfil daquele cara impetuoso, que faz muita coisa boa, mas também que dá umas pisadas muito grandes também. E aí nessa conversa, depois que Jesus disse para ele que há martírio no seu futuro, e dá para desconfiar que Pedro entendeu o recado, pela forma e pelo linguajar, o tipo de final da sua vida, seria levado aonde não quer, seria vestido, abriria os braços, simbolizando uma crucificação, e de repente ele olha assim e vê o apóstolo João. O interessante é que o João escreve sem dizer que é ele, né? Vai sempre deixando implícito. Só no finalzinho ele vai dizer, este é o apóstolo, dá testemunho dessas coisas, no finalzinho do capítulo, no trecho que nós lemos aqui. E aí Pedro olha para ele assim, e esse aí? E Jesus disse, se eu quiser que ele permaneça até que eu volte, o que lhe importa? Você me siga. Siga-me. O que está acontecendo nesse episódio com o apóstolo Pedro? Orgulho e desejo de controle precisam ser abandonados. Eu acho que muitos de nós convivem com essa grande tentação. Orgulho. As coisas que a gente acerta, que a gente faz certo, às vezes se transformam numa arma contra nós mesmos. Porque a gente começa a lembrar como a gente é bom, como a gente é sábio, como a gente vê o que os outros não veem, como a gente realmente, puxa, se todo mundo tivesse, enxergasse o que eu estou vendo, as coisas seriam melhores. Mas o que acompanha o orgulho é o desejo de controlar. E de repente Pedro quer saber o que vai acontecer. E aí Jesus faz aquela colocação do tipo aquela que às vezes é difícil a gente ouvir Jesus falar para a gente, coisa assim bem dura. Você não tem nada a ver com isso. Isso não é seu problema. Eu é que vou cuidar disso, você vai me seguir. Se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, é problema meu, não é seu. Depois ficou correndo uma história, o João cita isso no próprio texto, na sequência, de que ele não iria morrer. Não é isso que Jesus disse. Ele só disse, eu faço o que eu quiser. E você não tem nada a ver com isso. Gente, como é difícil a gente, diante de Deus, ter a humildade de reconhecer que tem coisas que Deus não vai nos contar e não tem que nos contar. Mas por quê?
Não, o Senhor não falou, não vai falar, não pretende falar, e você tem que simplesmente obedecer. Você me siga e ponto. Toda vez que a gente vive um episódio mais trágico, vem essa pergunta: por quê? Deus não vai nos dizer muitos porquês. Nós temos que aprender a conviver com isso. Citei recentemente no culto à noite a história de Jó. Todo o livro de Jó é Jó sofrendo, são seus amigos tentando encontrar respostas, Jó tentando encontrar respostas, e quando Deus intervém nos últimos capítulos do livro de Jó, em nenhum capítulo, em nenhum versículo, Deus explica nenhuma razão porque Jó está sofrendo. Ele só diz assim: quem é você para querer me questionar e querer saber isto ou aquilo? Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Onde é que você estava quando eu fiz? Onde é que você estava? Quem é você? A gente hoje vive assim com uma dificuldade muito grande de aceitar autoridade sobre a nossa vida, né? Estudantes, adolescentes, jovens, mesmo adultos. O nosso espírito rebelde assim, a gente não gosta de autoridade. E quando a gente imagina que Deus vai exercer autoridade sobre nós, a gente fica se acha meio estranho. Parece que a palavra amor não combina com autoridade. Parece que toda a forma de exercer autoridade está totalmente desconectada da palavra amor. Nós somos fruto já de um pensamento que é recorrente na nossa cultura e está impregnado na nossa forma de pensar, que é aquela ideia do é proibido proibir, que cada um deve ter liberdade de fazer o que tem vontade, o que passar na sua mente, o que lhe der prazer. Aprovado pelo Senhor, se orgulho e desejo de controle forem abandonados. Mas deixe-me agora focar naquele diálogo que Jesus entabula com Pedro bem naquele momento. Mas para isso, eu quero chamar a sua atenção para um outro texto. Você se lembra que houve uma outra pesca maravilhosa? Não sei se você lembra disso, mas houve um outro momento que os discípulos também lançaram as redes sob o comando de Jesus. E esse trecho está em Lucas. E eu quero ler com você para poder fazermos a conexão e entendermos o que está passando na mente de João e o que está sendo processado em Pedro neste momento. Lá em Lucas capítulo 5 diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão. Veja, Pedro sendo chamado de Simão, é o seu nome. Jesus vai começar a chamá-lo de Pedro depois. E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu. Veja só que interessante. Este episódio está mais ou menos distante 3 anos e meio um do outro. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tanta quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Neste caso, as redes estavam rasgando. 3 anos e meio depois, as redes não se rasgam. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Veja a reação de Pedro diante de reconhecimento de que ele está diante de Deus presente, do Messias de Deus, e diz: eu não posso ter comunhão contigo, eu sou um pecador. Pois eles e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será chamado, você será
pescador de homens. Você percebe o comissionamento que ele teve? Você não vai mais pescar peixes, você vai pescar homens. Essa conversa começa 3 anos e meio depois, como quem diz: quem mandou você voltar a pescar peixes? O orgulho e a vaidade de Pedro haviam sido tão fortes, manifestados em sua vida, que ele havia tomado atitudes. Lembram-se quando Jesus falou a respeito de ser traído e da sua morte, que ele seria abandonado? E Pedro disse: não, de jeito nenhum, jamais te abandonarei, estou pronto a morrer por ti. E Jesus o alertou que ele o negaria 3 vezes. E foi o que aconteceu. Agora parece que mais uma vez Pedro dá vou pescar. E esse diálogo diz assim. Pela 3ª vez ele disse: Senhor, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo, cuida das minhas ovelhas. Mas as outras vezes que ele perguntou, primeiro ele começou assim. Primeira vez que ele perguntou se você me ama: você me ama mais do que estes? Porque eu acho que ele achava que amava mais que esses. A estrutura da língua original, ela permite uma tradução um pouquinho diferente. Não somente você me ama mais do que estes outros discípulos, mas também pode ser traduzido como você me ama mais do que o seu barco de pesca e as suas redes. A tradução é possível assim também. E certamente uma ou outra, as duas têm alguma coisa a nos ensinar. Ser aprovado pelo Senhor requer responder a mais importante pergunta. Precisa ser radicalmente respondida: você me ama? Deixe eu fazer um parênteses para um pequeno comentário. Já tenho feito isso em outra oportunidade ao ler esse texto. Você talvez já ouviu uma pregação nesse texto. É um texto bastante conhecido e muitas vezes pregado, em que alguns pregadores gostam de enfatizar uma distinção do verbo amar nesse diálogo. E existe uma distinção que aparece no texto original, mas que precisa ser devidamente entendida. E a palavra, uma palavra chamada ágape, que é voltada para o amor sacrificial, muitas vezes atrelada ao amor de Deus sacrificial, e é uma palavra filéu, que é relacionada a um tipo de amor, e ela foi progredindo através da história. Por exemplo, a palavra filantropia viria desta palavra, que daria o significado de um amor de consideração, de amizade, mas não tão profundo como o amor sacrificial. Muitos têm entendido que é possível que este diálogo seja um diálogo no seguinte sentido, porque isso está no texto. Jesus usa ágape, Pedro responde filéu. Jesus pergunta ágape, Pedro responde filéu. Na 3ª vez, Jesus usa filéu e Pedro responde filéu. Como dizia: você me ama pondo a vida por mim? Não, meu amor é de um nível mais inferior. E isso vai caminhando até que Jesus nivelaria com a mesma resposta. Se outros autores do texto original fossem considerados, essa seria uma aplicação bastante interessante e muito bonita. Mas, na verdade, a gente não pode fazer esta afirmação dessa maneira, porque o apóstolo João usa as palavras gregas, neste caso, como intercambiáveis, como sinônimo. Vou dar um exemplo. João 16, 27, alguns capítulos antes, João escreve assim: pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. O Pai os ama. O que você espera que a palavra aqui seja? Uma palavra do amor, ágape, certo? Sacrificial. E João usa filéu. Ou seja,
não há para João essa distinção. Então nós temos que tomar muito cuidado para não sair. E você vai ver muitas pregações por aí, de gente muito boa até. Mas é uma aplicação digamos, do vernáculo, da língua grega, clássica, sem respeitar o uso do autor, sem considerar o uso que o autor faz das palavras. E ele faz de maneira diferente. João faz de maneira diferente. Se fosse outro autor, seria possível falar dessa maneira. Mas o que está em jogo aqui é uma coisa tão especial. 3 vezes. 3 vezes. Esse número não te lembra alguma coisa? Certamente você vai lembrar que Pedro negou ao Senhor 3 vezes. Jesus está dizendo, realmente, de verdade. E há de supor que, na 3ª vez, lembra-se quando o galo cantou a 3ª vez, Pedro lembrou e chorou. E quando diz assim que ele ficou magoado ou ficou triste, porque ele deve ter lembrado exatamente. Eu sei, porque o Senhor está me perguntando a 3ª vez. A primeira vez, 3 anos e meio antes de uma pesca maravilhosa, o desafio era, você deve se tornar um pescador de homens. Mas incrível que Jesus faz algumas coisas conosco surpreendentes e faz com Pedro. Depois de 3 anos e meio de caminhada, depois de conhecer todas as fraquezas desse homem impulsivo, depois de ser alvo da sua própria negação da sua fidelidade, Jesus não somente agora o quer como pescador de homens, mas diz assim, vou te dar uma tarefa ainda mais profunda. Você vai cuidar das minhas ovelhas. O Senhor não desiste. Eu quero dizer para você nesta manhã, se você deseja experimentar a presença de Cristo em sua vida, se você deseja ser usado por Ele, você precisa responder a esta pergunta de maneira radical. Todo o resto é secundário. Você me ama? Chamou a atenção, talvez vocês ouviram falar de um movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, Asbury Seminary, um avivamento muito interessante, uma universidade, uma escola de teologia, dentro da escola de teologia tem uma capela, e já são vários dias, já semanas, que um culto não terminou até hoje. As pessoas ficaram louvando, continuam confessando pecados, vindo à frente, tem gente vindo de outros lugares, sendo tocados por Deus. A direção da universidade está tomando todos os cuidados. Ainda ontem eu li uma reportagem da revista Christianity Today, chamando a atenção que eles já aparecem aqueles famosos espertalhões que querem surfar na onda, gente querendo assumir a frente, eles não estão deixando, tudo é espontâneo, mas sem ter total confirmação, mas circulou o vídeo da pregação, da mensagem do culto que deu início a tudo aquilo. E a mensagem daquele dia era exatamente chamando a atenção deste texto. Eu tive a oportunidade de ouvir essa pregação. E o pregador termina dizendo, de maneira muito simples, desafiando aqueles que o ouviam, dizendo assim, você não gostaria de confessar neste momento, que você não ama o Senhor tanto quanto você deveria amar? Se você ama, você paga qualquer preço por aquilo que você ama.
Uma vez eu estava em um jantar e havia um executivo graúdo da Sanepar nesse jantar, entre outras pessoas que estavam ali. E nessa conversa, era o começo de algum desses aparecimentos de escândalos de corrupção em nosso país, talvez tempo de mensalão. Esse diretor, um dos diretores da Sanepar, disse que eles havia tido um encontro de compliance, vocês sabem, né, a maioria de vocês sabe que é isso, de que conduta, né, a respeito da empresa sob ética. E esse preletor que estava coordenando, junto com a diretoria então, e altos funcionários da Sanepar, ele fez uma pergunta assim: nós precisamos fazer uma pergunta, você tem um preço? É óbvio que, eu imagino que o preletor esperava que um funcionário dissesse assim: não, eu não sou subornável, eu não posso ser. Ele disse: eu tenho um preço. Ele contando para a gente. Ele disse: a minha família. Porque o amor pela minha família, isso é que não tem preço. Talvez a nossa dificuldade no nosso andar com Deus, de compromisso, de entrega, de dedicação, esteja ligado a exatamente isto, a responder essa pergunta, não minha, de Jesus: você me ama? E talvez ele tenha que, como com Pedro, talvez perguntar 3 vezes. Pedro responde de maneira muito interessante: o Senhor sabe todas as coisas. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Eu queria deixar com você nesta manhã e orar com você sobre isso. Se Jesus te perguntasse hoje: você me ama? O que é que você responderia? Eu quero dizer para você que não há coisa melhor que você pode experimentar do que amar o Senhor e experimentar do seu amor. Feche seus olhos por alguns segundos. Quero que você tenha um tempo para responder essa pergunta. E talvez você tenha que confessar: Senhor, eu não tenho te amado como devia te amar. Senhor Deus, a minha resposta de amor ao teu grande e perfeito amor é muito pequena. E eu quero pedir em nome de Jesus: enche meu coração com esse amor que o Senhor merece ser amado. Que ele gere no meu coração um compromisso inquestionável. Não haja preço maior do que meu amor por ti. Deus amado, fala ao coração de cada um de nós nesta manhã. Talvez as nossas barreiras e dificuldades no nosso caminhar contigo, de ter tempo contigo, até de ter tempo em adoração dentro de uma igreja, podemos atribuir a várias causas, por isso, por aquilo, mas no fundo, talvez seja exatamente porque nós não amamos o Senhor como o Senhor merece ser amado. Querido Deus, purifica o nosso coração. E que mesmo Deus, com talvez um quê de tristeza, como Pedro manifestou na 3ª vez, nós possamos lembrar o que Pedro disse:
Tu sabes todas as coisas. Sim, Senhor, eu te amo. E a gente possa experimentar a alegria de fazer parte de uma vida em que a gente pode ter a alegria de poder abençoar e apacentar também as ovelhas do Senhor. Obrigado, bom pastor, por falar conosco. Obrigado, Senhor Jesus, por tão grande amor. Despede-nos em paz, nos prepara para o culto também desta noite. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, espero que tenha falado ao seu coração. Responda essa pergunta muito seriamente. De Jesus, você me ama? Deus te abençoe.